Professor José Carlos, da UEMS Campo Grande, MS. Esse caso clínico 16, retirado do livro Casos Clínicos em Adultos, da CID-10, Organização Mundial de Saúde, faz a gente diferenciar a senescência, o desenvolvimento normal do idoso, com as demências e outras doenças, pseudodemência, depressão, etc. Então, muita atenção. Hans Alemão, 66 anos. Tinha se tornado tão esquecido que a esposa tinha medo de deixá-lo sozinho, mesmo em casa. Sua esposa o trouxera ao serviço psiquiátrico a pedido do médico da família. 6 anos atrás, com 60 anos, o Hans foi aposentado precocemente do trabalho em uma repartição pública, porque durante os últimos 5 anos não tinha sido capaz de realizar suas tarefas de maneira adequada. Ele constantemente cometia erros ao enviar as correspondências para diferentes seções do prédio. Ao mesmo tempo, tinha gradualmente abandonado seus passatempos, como caminhar, fazer trabalhos manuais, ir ao clube, e foi se tornando cada vez mais silencioso. A princípio, seu crescente esquecimento não era muito perceptível em seu ambiente doméstico. Então, um dia, aos 62 anos, enquanto dava uma longa caminhada em uma área que conhecia muito bem, ele não conseguiu encontrar o caminho de volta para sua casa. Desde então, suas falhas de memória tinham se tornado ainda mais pronunciadas. Perdia coisas, esquecia compromissos, perdia-se nas proximidades de casa, em um bairro onde morava há mais de 40 anos. Ele não conseguia reconhecer até bons amigos, prosopagnosia, alteração da memória de reconhecimento, perder o interesse por jornais e televisão, anedonia, perda do prazer pelas coisas que tinham antes. Durante 3 anos, sua esposa tivera que lavá-lo e vesti-lo, porque ele não sabia mais colocar suas roupas. Ao comer, manejava os talheres desajeitadamente, como se não soubesse mais usá-los. Se sua esposa saía de casa, ela tinha que trancar a porta, pois, de outro modo, ele sairia para caminhar na rua e poderia se perder. Nos 18 meses anteriores, tinha apresentado ataques até 3 vezes por semana, nos quais subitamente entrava em colapso, tornava-se irresponsivo e movimentava os braços ao mesmo tempo. Há de fazer o diagnóstico diferencial com síndromes metabólicas no idoso, tumor cerebral, diabetes, hipertensão arterial e outras situações. A esposa relatou que o marido fora treinado como prateiro após sair da escola e servira como piloto na guerra. Casaram-se quando tinha 23 anos e estavam juntos desde então. Não tinham filhos. O Hans havia trabalhado primeiramente em sua profissão, mas aos 46 anos de idade arranjaram emprego como distribuidor de correspondência em uma repartição pública. Tanto quanto sua esposa sabia, os 3 irmãos do seu marido gozavam de boa saúde física e mental. Não é obrigatório ter antecedentes familiares de demência para a pessoa ter uma demência ou depressão ou outro. E muitas vezes os familiares não sabem relatar, né? Ou não lembram. O paciente estava desorientado alopsicamente quanto ao tempo e espaço. Ele podia lembrar apenas seu nome e lugar de nascimento. Então, ele estava orientado quanto ao lugar de nascimento e quanto ao seu nome, a autopsique. Um exame apropriado não foi possível, porque, independentemente da pergunta que fosse feita, o paciente produzia apenas expressões como aham, bem, bem, e um ocasional agora, 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 uma ecolalia, com uma entonação irritante. Ele era bem lacônico e irritante. Durante a entrevista, parecia tenso e angustiado, quando solicitado a nomear objetos ou lembrar de palavras e números. Em seu comportamento geral, entretanto, pareceu amigável e cooperativo. O Hans era incapaz de seguir instruções.
incapaz de vestir-se ou despir-se. Parecia achar estágios do exame um grande incômodo, tornando-se defensivo e relutante. Seu estado nutricional e condições gerais eram bons, e o especialista em medicina interna não encontrou anormalidades de pulmão, coração, abdômen na palpação ou do estado vascular. Aqui quer diferenciar de alguma arteriosclerose, uma demência arteriosclerótica, que tem fases de oscilações com acalmia, com melhora, parece que sarou, né? Depois volta o quadro novamente, a demência de multiinfarto. O que confunde muito os familiares, né? Porque pensam, já sarou, porque está bem de novo. Mas pode ser um estado vascular, alguma doença cerebrovascular que levou a uma demência de multiinfarto ou vascular ou arteriosclerótica. Ao exame neurológico, os reflexos musculares proprioceptivos de ambos os lados foram difíceis de evocar. Não havia evidência de sinais piramidais ou reflexo patológico, descartando aqui um Parkinson, né? Porque a doença de Parkinson pode levar à demência de Parkinson. Não necessariamente, mas pode. Aqui está descartado. O exame dos nervos cranianos e testagem de sensibilidade foram normais na medida em que puderam ser julgados. Havia indicações de descoordenação visoespacial. As investigações laboratoriais produziram achados normais, exceto pelo eletroencefalograma e a tomografia computadorizada. O eletro mostrou anormalidades leves e moderadas, com retardamento geral e uma mescla aleatória de atividade teta, indicativo de um transtorno cerebral difuso. Não havia evidência de potenciais focais ou específicos de epilepsia, descartando-se um quadro de qualquer tipo de epilepsia. Foi possível comparar uma tomografia computadorizada com contraste aumentado com uma feita 4 anos antes por solicitação de um neurologista, devido ao crescente esquecimento do paciente. Naquela ocasião, foi observada uma atrofia cerebral cortical e subcortical, excedendo em muito o normal para a idade do paciente, sem evidências de hipodensidades ou hiperdensidades. Na investigação atual, esta condição parecia ter progredido, além de ser particularmente marcada nas áreas temporoparietal e frontal. Cabe ressaltar que os exames de neuroimagem podem estar normais quando nós temos um paciente já num quadro de demência, principalmente de Alzheimer, até avançado. A avaliação neuropsicológica pode estar comprometida, mas os exames de neuroimagem não. Isso confunde a cabeça dos familiares e de alguns médicos, porque daí não se fazem os diagnósticos das devidas demências, não é mesmo? Então, os exames complementares de neuroimagem podem estar até normais. Nesse caso, eles tinham alterações aí corticais, subcorticais, aí depois temporoparietal e frontal. Mas pode acontecer de não. Hipótese diagnóstica, demência de Alzheimer, de início precoce, né? Vamos verificar. Diagnósticos diferenciais, falamos algumas comorbidades não aparentes. Tratamento deve ser multitransdisciplinar e existe o Estatuto do Idoso, existem os benefícios para os portadores e os seus cuidadores de Alzheimer. Vocês podem encontrar no site da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, tem tudo lá. O paciente satisfaz claramente os critérios gerais de demência. A síndrome demencial, que deve ser diferenciada do delirium, que é onde tem alteração de consciência, a síndrome demencial com comprometimentos cognitivos, atenção, memória recente, comprometidos, memória remota, pode estar até com uma hipermnésia, memória do reconhecimento com comprometimento tipo equimnésia, vive no presente fatos do passado como se estivesse acontecendo de novo. Prosopagnosia, que esse caso do Hans ele tem, que não reconhecia mais a fisionomia dos amigos. Então, primeiro ele satisfez os critérios da síndrome demencial. Declínio substancial tanto na memória, de fixação anterógrada, quanto em outras capacidades cognitivas, de um grau moderado a grave, deixando-o impotente na ausência da constante supervisão e assistência de sua esposa. Nenhum sinal de delírio interfere na avaliação das capacidades cognitivas.
Lembre vocês que se tivesse alteração da consciência com algum delírio, nós teríamos um problema. Porque quando no exame mental a consciência está comprometida, todo o exame mental deve ser interrompido, porque tudo vai estar sendo alterado por conta dela. Percebe? Lembra-se daquela comparação? A consciência seria a locomotiva e as outras funções mentais circulariam como um trem em círculo: atenção, memória, pensamento, orientação, afetividade, psicomotricidade, toda inteligência, todas circulariam, né? Não teriam a mesma importância. Agora, teriam a mesma importância. E mais importante que elas, a consciência. Então, nesse caso, não havia delírio, consciência preservada. Um declínio no controle emocional e motivação, com apatia e irritabilidade, completa a síndrome. Um diagnóstico diferencial no idoso, em relação à demência, qualquer uma delas, principalmente a de Alzheimer, é a depressão, seja o transtorno depressivo ou então o episódio depressivo. Tá? A duração de aproximadamente 3 anos aumenta a confiabilidade do diagnóstico de demência. E muitas vezes o diagnóstico demora até muito mais, viu? Pelo atraso da família em buscar ajuda. Pensa que é normal, o vovô, o papai está envelhecendo, é normal. Não. Acreditem somente no profissional. Se tiverem dúvida, vão para a segunda, terceira, quarta, 20ª opinião. Por quê? O diagnóstico de Alzheimer, de certeza, é só depois que a pessoa morre. Através do neuropatológico, está lá as neurofibrilas de Alzheimer. A pessoa viva é por exclusão de outras causas de demência, ou então de depressões, síndromes metabólicas, etc. Tá? Tumor cerebral. A etiologia aponta para a doença de Alzheimer, que leva à demência de Alzheimer, no caso aqui de início precoce, né? Menos de 60 anos, ali, ou menos. Né? A Alois Alzheimer descreveu a demência de Alzheimer numa mulher de 54 anos, só para vocês terem ideia aí. Né? Então, aponta para a doença de Alzheimer, porque a história e os exames físicos gerais e específicos não mostram evidência de qualquer outra possível causa de demência. Aliás, a demência de Alzheimer é a mais comum, a de pior prognóstico, é chamada de demência primária. Né? No CID-10, nós temos lá o diagnóstico diferencial com a demência de Pick, demência pela deficiência de vitamina B12. A de Pick é a frontotemporal, tá? A demência vascular ou de multi-infarto, chamada demência arteriosclerótica. A mista, em 15% dos casos, hein? Demência mista. É demência de Alzheimer com a vascular, né? Demência na doença de Creutzfeldt-Jakob, demência dos corpos de Levy, demência pelo vírus da AIDS, demência por drogas como o crack, o álcool. Né? Então, aqui descartou-se uma possível causa orgânica e o início bem antes de 65 anos de idade, a progressão relativamente rápida e a combinação de prejuízos de memória com déficits cognitivos proeminentes, incluindo a apraxia motora, apontam para um diagnóstico de demência na doença de Alzheimer de início precoce. Esse é um caso clássico, pode ter de início tardio também. Aliás, tem que diferenciar se o início foi tardio mesmo, ou se é o diagnóstico, que às vezes demora 10, 20 anos para ser feito, como eu já comentei. Né? O tratamento deve ser multidisciplinar, fonoterápico, quando há alteração fonoaudiológica, ou então de deglutição. Tá? Esse senhor com dificuldades, então, para controle de esfíncter, deve ter um cuidador 24 horas por dia, senão ele sai de casa e se perde de novo. Não deve ser só sua esposa. Tá? Sabe por quê? Porque ele precisa de alguém que seja técnico e tenha o conhecimento científico da doença, que não vai deprimir junto, não vai adoecer junto. Porque ninguém morre de Alzheimer. É uma alteração cerebral que a doença em si não é fatal. Pode morrer de consequências outras ou outras comorbidades. Né? Então, existem, por exemplo,
acompanhantes terapêuticos, né? Existem os cuidadores em geral de idosos. Para a família, nós temos que fazer a psicoeducação, temos que informar sobre a doença, temos que informar sobre os direitos que eles têm, de comprar carro com 30% de desconto, sem IPI, de ter o auxílio-doença, aposentadoria, o auxílio-doença, cuidadores que vão ficar realmente cuidando deles. Tem que verificar se também pode entrar no programa de volta para casa, só não pode acumular auxílio-doença ou aposentadoria com esse programa. Participação na Associação Brasileira de Alzheimer, imprescindível. Então, todas as terças-feiras em Campo Grande, primeira terça-feira do mês, todas as primeiras terças-feiras do mês, há reunião de Abras, Mato Grosso do Sul, onde nós temos lá a presença de psiquiatras, neurologistas, geriatras, clínicos gerais, radiologistas e também cuidadores, fonoaudiólogos, psicólogos do paciente. Existe a terapia de orientação à realidade, por exemplo, psicólogos dos familiares, tá? Odontogeriatra, fisioterapeutas, enfim, advogados que orientam sobre a questão relacionada ao Alzheimer, os benefícios, né, os direitos. Tá? Recomendo aí o estudo do Estatuto do Idoso, recomendo a questão da interdição, quando que pode ser feita a interdição temporária ou definitiva. É muito comum nesse momento, quando envolve dinheiro, os familiares brigarem, né? Aí eu costumo dizer assim, olha, eu preciso que vocês, então, quem está discutindo que ele não tem Alzheimer, que procure, então, outro profissional que faça uma avaliação nova, né? Neuropsicológica e uma avaliação multidisciplinar, quando necessário, o psicodiagnóstico, exames complementares com o geriatra, né? Para se descartarem aí causas orgânicas. Porque o diagnóstico é difícil, né? Do Alzheimer, tá bom? E como eu disse, de certeza só depois da morte, tá? Ainda no tratamento, lembrar que não pode deixar essa pessoa sozinha, porque senão abandono de incapaz, né? Pode ser denunciado aí pelo vizinho e tal. O paciente pode participar de atividades como o Supera, né? Que tem pela internet, são exercícios que são feitos para estimular o cérebro, tá? Existe também outros exercícios de neuróbica, tá? Além dos tradicionais, palavra cruzada, jogo de memória, de paciência, não é mesmo? Trazer a pessoa para a realidade dela, porque muitas vezes a família fica mentindo e ele pode até esquecer, porque ele tem dificuldade da memória de curto prazo. Mas às vezes ele pode agir em função daquela mentira, é complicado, né? E lembrar sempre que essa pessoa pode até não lembrar quem você é, mas você pode lembrar, sim, o tão importante ela foi na sua vida, seja seu pai, seu avô, etc. Era isso, muito obrigado.